Aqui não tem ninguém do outro lado. Aqui é monocromático. Delta function. Frequência. Então tá, vamos começar aí. A gente na aula passada então, terminou assim, mais ou menos, né? Não fizemos todos os detalhes, mas deixamos em aberto algumas questões, eu estudei e agora a gente estava começando a discutir o spin 1. Vamos começar a discutir o spin 1. Vamos começar pelo spin 1 carregado, para depois a gente chegar no spin neutro, né? Na aula passada a gente falou, por exemplo, do caso de Majorano. Então, por exemplo, se o férmio for neutro e não for Dirac, for Majorano, então ele vai aparecer só o fator de forma F4 contribui, só aquele chamado momento de catapora contribui. Então, por exemplo, né, a ideia seria um experimento, né, que medisse o momento magnético do neutrino, se detectar o valor compatível com aquele fator de forma F4, porque realmente o neutrino é Majorano, né? Claro que o experimento mais esperado para se detectar o caráter de Majorano do neutrino é o decaimento beta duplo, né? Mas não necessariamente só aquele experimento. Então, vamos começar a falar dos spin 1. Então a gente vai abordar dois casos, aí, o caso carregado e o caso neutro. Né? Vou deixar o caso neutro. Vamos começar pelo caso carregado aqui, que é mais simples, né? E queria também colocar uma questãozinha para vocês, eu estava conversando com o Léo ontem, que é aquela discussão inicial que nós fizemos, né, sobre os escalares, né, sobre os campos escalares, com derivadas superiores, e a derivada superior dando contribuição do tensor de spin, né, campo escalar, eu queria depois deixar com vocês uma tarefa que vai nessa direção, que seria uma tarefa ligada a um campo escalar de derivadas superiores, mas no limite não relativístico, porque aí seria algo mais próximo da matéria condensada. Então depois eu vou organizar uma tarefa que eu não teve nada feito, deu nada de temperatura, seria o campo escalar com derivadas superiores, né, num sistema tipo matéria condensada, seria a inclusão de correções não relativísticas. Então, a gente introduzindo correções relativistas, a gente gera termos derivadas superior, não no tempo, mas no gradiente. E aí isso aí pode trazer uma contribuição contínua para o spin, como que a gente estava vendo aqui. Porque tudo que a gente viu foi relativista. A gente agora queria começar a ver algumas coisas não relativistas. Então eu vou deixar aqui, vou depois organizar a tarefa, depois eu vou me lembrar aqui. Pessoal, tem mais uma questão assim de organização. E na semana que vem, é dia 20, né? Dia 20, aqui no estado do Rio, não sei se no Ceará no estado do Rio, é o dia da consciência negra. Então é feriado, né, dos Unidos Palmares. Né? Eu não sei que tem alguns estados que tem, eu acho que Minas Gerais, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, mas eu acho que já tem alguns estados que estão atendendo. Bom, mas é um estado do Rio de Janeiro. Então, não vai, quer dizer, feriado não é problema para nós, porque todo mundo vou estar viajando. Então, semana que vem eu vou estar fora, na quarta, na quinta, na sexta. Então, a gente vai realmente saltar a aula da semana que vem, né? Seria a aula 14. Então, no dia 20, nós não vamos dar. Aí a gente retoma lá no dia 27. Tá bom? Se for o caso, a gente repõe também. Mas, em princípio, semana que vem, então, eu não vou estar marcando a aula 14. No dia 20 não vai ter, por conta da minha viagem. Mas é só para lembrar aqui também que é feriado. Depois amanhã eu vou ver quem está fazendo o curso de supersimetria com o Carsten. O Carsten me procurou hoje para a gente decidir amanhã com vocês se vocês vão querer aula no dia 21, porque dia 21 não sei se vão emendar, quinta e sexta, mas o feriado é o único do semestre. Esse semestre foi todo sem feriado, né? O único feriado é esse no dia 20. Então, só para lembrar vocês. Tá bom. Bom, então, nós tínhamos visto o seguinte: na hora da discussão que a gente faz aí das correntes, né, só para lembrar vocês aí, quando a gente pegou o caso, né, o caso dos e-mails, só para lembrar rapidinho, né, a estrutura, né, da função de onda de um elétron, né, vamos considerar a solução de energia positiva.
né, a solução que representa realmente o elétron. Então a gente está pegando aqui um elétron, né, e carregado vamos dizer, em movimento. Né, um elétron com momento T, com energia E e momento T. Então o elétron está essas características. Então a função de onda dele, né, usando a equação de Dirac, que a gente já fez mais vezes aí, então ele tem essa configuração aqui de função de onda, ela está me dando, ela tem energia E, momento T, e tem uma configuração de spin no referencial de repouso. A gente viu que a gente faz um boost, né, resolve a função de onda do elétron no referencial de repouso, aí ele pode ter spin A ou spin alfa, com energia positiva no referencial de repouso, e depois aplica aquele operador, né, que é o gama min PI mais N, né, ou aplica o operador de boost, e aí a gente sabe que se o elétron tem uma configuração de spin, né, no referencial de repouso, eu vou chamar de psi. Só para indicar que pode ser o spin para cima ou o spin para baixo. A função de onda, né, ela é dada desse modo, assim, tem um fator de normalização aqui, uma normalização, que envolve a energia momentânea. É só pegar o barrado igual a 1, né, e aqui nós temos a função de onda, ela tem essa estrutura aqui, psi, e aqui a gente tem sigma, né, escalar, e C para nós, né? Sobre E mais I. Né? Então, esse C aqui é o espinor correspondente, né? O bucho do espinor que. Vou botar aqui a configuração S. Então, a gente sabe quem é esse C aqui. Se no referencial de repouso o elétron tiver spin para cima, a gente sabe que essa configuração aqui, no referencial de repouso seria 1, 0. Mas a gente sabe como resolver essa questão. E basicamente o que nós sabemos é isso aqui, né? Nós pegamos a equação de Dirac, gama min PI menos N, equação de Dirac com energia positiva, né? Que é aqui, gama min PI, gama min PI menos N. Então, no referencial, então, se a gente aplicar esse operador aqui, gama min PI, né, mais N, né, gama min PI, a gente pega esse operador aqui, gama min PI mais N, atuando na solução que está no referencial de repouso, né, aqui a solução U, como referencial de repouso, energia M, momento 0, e vai ter um spin para cima ou para baixo. A gente sabe que pode ter as duas funções, vamos colocar aqui, no caso do spin. Então, essa função de onda aqui, ela é 1, 0, 0, se o spin for A, e é 0, 1, 0, 0, essa é a solução aqui, é a solução do referencial de repouso. Então, se a gente aplica esse operador, o que isso aqui está me dando? Será que esse objeto que satisfaz aquela equação essa equação de onda, então se eu aplicar aqui gama min PI, né, menos N, a esse operador aqui, então você vai produzir P2 menos N2, atuando em U, né, nesse último referencial de repouso. Então, como o elétron, se eu estou no referencial de repouso P2 é igual a N2, então isso aqui atuando aqui é igual a 0. Então, esse objeto aqui, automaticamente, é a solução da equação de Dirac. Então, esse operador aqui é que faz o boost, né? Eu pego o elétron de repouso, esse aqui ou esse aqui, e aplico esse operador aqui. Então, é isso que nós estamos dizendo. Deixa eu pegar aqui o nosso operador só para colocar e fazer a coisa de forma mais clara. Então, se a gente agora aplica esse operador aqui, quem é? Só está fazendo aqui notação 2×2, né? Então, isso aqui vai produzir gama 0, D0, então gama 0 é mais 1. Então, a gente vai ter
gama zero é a identidade, então vamos ter E mais N, né? Vezes a identidade, 2 por 2. E o gama zero tem menos 1 aqui embaixo. Então aqui vai ficar menos R mais N vezes identidade. E aí, fora da diagonal, nós temos sigma e menos sigma. Então, gama I, PI, né? Então vai ficar menos sigma, matriz gama são zero, sigma menos sigma, menos sigma. E sigma zero. Então, isso aqui então, vai estar atuando nessa função 1. 0, por exemplo, se atuar nessa 0, 0. Né? Então, a gente vai ter esse objeto atuando aqui, 0, depois esse objeto aqui atuando aqui nesse aqui de baixo. Né? É só isso, né? Sim, tá certo. Então, a gente vai ter esse carinha aqui, né? Aí eu fatora esse, eu tenho um mapa, é mais N aqui embaixo, né? Eu posso fatorar esse E mais N, então isso aqui vai ficar assim, né? Se eu pegar essa solução aqui, esse cara aqui vai ficar E mais N vezes 1, 0, certo? Fazendo isso aqui, isso tudo vem para cá. E agora eu bater esse cara aqui vai ficar sigma e também atuando em 1, 0. Então eu posso fatorar esse E mais N que vai ser absorvido no fator de normalização. Então, na verdade, é isso que a gente tem aqui, né? A identidade. Então, eu posso absorver isso aqui no fator de normalização. Então, no referencial do repouso, se o elétron estiver com espinhado, a minha solução do boost é essa aqui. E se ele tiver com espinal, é 0 e 1. Então, isso eu estou chamando aqui de psi, certo? Esse psi aqui pode ser um 0 ou 0, 1. O psi está dando o spin não no referencial do laboratório, mas está dando o spin no referencial de repouso. Eu sei que esse elétron, essa função de onda aqui é a função de onda vista no laboratório, né? Está com o elétron em movimento, mas sabendo que no referencial de repouso o elétron tem spin A ou o elétron tem spin não. Claro, se eu quiser ver o spin no referencial do laboratório, tem que aplicar o operador de spin aí em cima dessa função de onda. E o operador de spin da equação de Dirac é o sigma μ, né? Ou seja, a parte espacial que é o sigma de J. Então, a nossa matriz de spin é essa matriz aqui, é IF de JK, sigma K, isso aqui, o spin, né? O spin é a componente, a iésima componente, aqui é assim J, né? O nosso sigma de J, e epsilon e JK, sigma K é 0, 0, sigma K. Isso aqui é epsilon e JK, SK. Então, o nosso operador de spin é esse carinha aqui, esse sigma K, 0, 0, sigma K. Então, esse operador aqui é que vai ter que atuar, certo? Então, esse é o operador de spin, mas nós estamos dizendo aqui, não é que a partícula esteja com o spin átomo no referencial do laboratório. Esse aqui é o spin átomo no referencial de repouso. E o boost dessa solução é essa solução. Só para lembrar vocês. Então, pessoal, por que eu estou fazendo isso aí? Porque nós estamos observando que no limite não relativístico, né, o spin é sigma, é a matriz de Pauli. O spin, né, aí quando estiver com o limite não relativístico, a equação de Dirac sai de 4, cai para a equação de Pauli, em vez de eu ter 4 componentes, nós temos 2 componentes, e a matriz de spin vista no limite não relativístico, o spin não relativista, é esse operador aqui, o sigma. Sigma sobre 2, vai ter sigma sobre 2. Então, no limite não. Então, a gente, de qualquer maneira, está vendo que o aparecimento, né, do limite não relativístico, isso aqui é de ordem V sobre C. Então, a gente vê que esse exterior aqui é de ordem V sobre C desse, mas a matriz de spin está aqui claramente. Isso é o que eu quero chamar a atenção. Bom, vamos tentar agora olhar a coisa do ponto de vista do spin 1. Então, nós vamos querer construir, né, dar uma olhadinha. A gente, na aula passada tinha feito a expansão, né, a gente tinha considerado o caso do fósforo, a gente tinha pegado o seguinte na aula passada, né? Você lembra bem, a gente tinha pegado as equações de Maxwell, né, W min, F min,
no vácuo, partícula livre, fóton livre. Então a gente expressava, né, o campo, que seria a função de onda do fóton, quadro e vetor. Então essa equação aqui, a gente fez isso que dava para nós, D'Alembertiano, aí, menos dmi, ali igual a zero. Então essa que seria a equação, né, relativística de uma partícula de spin 1, a equação de Maxwell. Então, o que a gente fez aqui foi expandir, né, a gente pegava esse quadro vetor aqui, nós expandimos uma base que tinha um quadro momento, depois esse outro vetor de base aqui que também tem o mesmo momento espacial que esse, e aqui a gente expandia, né, numa base, acho que a gente chamava de CA, epsilon A, e então eram os vetores, né, que dependiam dos vetores de polarização. Esse vetor aqui, a gente coloca uma dependência em T, porque eles são definidos de tal maneira a serem ortogonais ao momento, ao trimomento, ao momento espacial. E aí a gente expandiu isso aqui, tinha simetria de rede, então a gente via que off-shell, sem usar as equações de campo, esse coeficiente, esse grau de liberdade, que é o grau de liberdade na direção do momento P, né, esse grau de liberdade aqui, ele pode ser zerado, pode ser supresso, né, pela transformação de gauge. E aí quando a gente colocava essa solução nessa equação aqui vista no espaço de momento, né, P2 aqui, PI, e agora isso aqui é a transformada de Fourier, né? É a função de onda que eu escrevo no espaço de momento. Então, colocando essa solução aqui e aqui, e usando a ortogonalidade desses dois vetores, 1 e 2, em relação ao momento P, essa equação zerava o B. E aí a gente viu que essa equação aqui dava para nós apenas dois graus de liberdade transversos do fóton. Então, a função de onda, vamos colocar assim, do fóton, ela seria, na verdade, dependente de dois coeficientes e, na verdade, ligada a esses dois vetores de polarização. Agora, a gente está começando a falar do campo vetorial. A gente vai começar a olhar o caso do spin. E aí a nossa questão é olhar o spin. Primeiro, vamos olhar o caso do próprio. Na aula passada eu já tinha até encaminhado, acho que o Pedro trabalhou um pouco assim, você me mostrou, né? Então a gente o caso do próprio, só para retornar aqui, o caso do spin neutro. Só para lembrar essa questão aqui. Então, no caso do próprio, só para a gente ver a questão do spin, né? No caso do próprio, né? Vamos dizer que a gente tem um campo vetorial, vamos chamar de WMI, vamos chamar de ZI, né? Para poder fazer a associação com Z0. É um campo vetorial real. Esse campo aqui é real. Então a equação de campo dele é a mesma coisa. D'Alembertiano é o Denis Zemini. D'Alembertiano ZI menos Deni igual a zero. É massivo. Então ele agora tem massa. Então, tem a famosa condição subsidiária, tirando a divergência dessa equação, os dois primeiros termos se cancelam, e aí a gente tem essa condição de Deni é igual a zero. É uma condição, né, que decorre dessa. Aí, por dizer dele, C0, esse termo aqui cancela. Deixa eu só falar aqui. Desculpa, tchau. Tem óculos aí, cara? Esse aqui é uma tudo. Então tá legal. Então, a gente tem a condição subsidiária aí, quer dizer, Zemi igual a zero. Essa condição aqui já é uma informação importante sobre o spin. Está dizendo para nós que esse objeto se transforma sem modo longitudinal. Aquele spin 1, né? A gente está justamente mantendo a parte, marcando a parte que tem divergência zero. Então, beleza, esse termo aqui morreu. E aí a gente vai. Aí, quando essa condição aqui vira simplesmente uma condição com Shell, que diz que P2 é igual a M2, certo? Eu vou ver basicamente a dinâmica do spin por aqui. Vou para o espaço dos momentos, né? Essa equação aqui, ela vai ficar P0, C0, S, né? C0, C0, menos
P escalar Z. Né? Essa frequência transformada de Fourier, isso aqui fica tá aqui. Ou então a gente vê que, basicamente, essa componente aqui é a componente mais prática, a componente. Nós tínhamos falado sobre isso. Essa componente aqui é de ordem, posso escrever isso aqui como sendo V, né? V sobre C, estou fazendo C igual a 1, né? Então isso aqui é V. Então a componente temporal é que é relativisticamente fraca, no caso do vetor. No caso do extensor, é a componente inferior. No caso do vetor, é a componente temporal. Então, no limite não relativista, essa componente aqui domina sobre essa aqui por um fator de V sobre C. Né? Muito bem. Então, vamos dizer o seguinte: se eu estou no referencial de repouso, o referencial de repouso, essa equação que não me diz nada, continua me dizendo no referencial de repouso, N2 menos N2 mais N2 é igual a zero. No referencial de repouso, essa equação ficou assim, né? V2 menos N2, né? Z1 igual a zero. Então, no referencial de repouso, V2 é N0 lá, o momento é Elias N000, referencial de repouso. Então, o referencial de repouso, essa componente aqui é zero. Então, eu estou na solução, vamos pegar a solução Z1 no referencial de repouso, vamos colocar assim. Ela vai ter que ter essa forma aqui, a componente temporal é zero, e aí eu tenho simplesmente aqui uma componente espacial. E essa componente espacial é um vetor, ele pode ser expandido numa base, né, de 3 vetores linearmente independentes. Foi. Porque ela vai ter o P, né? Assim, ela é linear, é P escalar C, um vetor. Então, se o momento é zero, então automaticamente a componente temporal é zero. Então, a forma, né? Então, ou seja, eu só tenho esse grau de liberdade vetorial, que é justamente um vetor. São 3 graus de liberdade, é o spin 1. Os 3 graus de liberdade do spin 1. Tá? Então, eu poderia pensar, esse vetor, essa função de onda do referencial de repouso, ela vai me descrever. Oi? Aquela forma do V. Isso, quer dizer, daqui, foi daqui, a gente tirou isso aqui. Normal, isso aqui é geral, né? Geral. É Z0, né? Igual a P escalar C. Isso aqui é geral, é referencial. Então, eu divido isso aqui por F. Então, se eu estou no referencial de repouso, o momento é zero. No referencial de repouso, se eu pegar aqui como TMI, né? O referencial de repouso é M zero. Então, esse momento aqui, o referencial de repouso, né? O quadro de momento tem a parte espacial zero. Então, o referencial de repouso automaticamente só sobra a componente espacial. Essa componente aqui é zero, porque é zero, né? O referencial de repouso. Então, a forma da função de onda, né? Vai ser isso aqui. Então, eu posso escolher esse vetor aqui. Posso escolher como é que eu vou especificar o estado, né, da partícula de espinho macio no referencial de repouso. Pelo estado de espinho, eu posso escolher então o vetor, né, 1, 0, 0. Eu posso fazer o problema de que temos 3 estados aqui. A gente pode escolher isso aqui e colocar assim. Então, no referencial de repouso, eu posso pegar o Z1. Ele pode ter essa forma, vai ter sempre zero aqui. Agora eu posso ter, vou dar em forma de vetor volume, só para ficar mais claro. Então eu vou ter a componente temporal, e aí eu posso ter 1, 0, 0. Ou posso ter 0, 0, 1, 0. E a parte espacial, vou colocar aqui, para ressaltar a parte temporal,
parte espacial, parte temporal, parte espacial. Parte temporal, parte espacial. Então, isso aqui está me dizendo, né, que eu tenho esse trivetor aqui é autoestado, né, do operador sigma 3, agora estou na representação de spin 1, então eu tenho os nossos três geradores, né, os três geradores sigma x, né, sigma y, sigma z. Então eu vou, e aí a gente faz aquela escolha de sempre, tem sigma 2, né, comum com todo mundo, a gente escolhe autoestado de sigma 2 e sigma z. Para nós a gente vai estar trabalhando com 1, né, j igual a 1, tá? A representação j igual a 1. Então essa nossa matriz sigma z, nessa base aqui, ela é diagonal. Então a nossa matriz sigma z é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É a parte espacial do spin, o referencial do repouso. Então, no referencial de repouso, a gente vai ter essa fórmula. Basicamente, eu posso apagar isso aqui, em vez de botar esse aqui, a gente pode botar aqui um vetor. Ele vai ser dado por esse vetor, certo? Então, tem um vetor que vai dar um estado de spin da partícula no referencial de repouso. Que nem acontecia lá com o ferro. A gente botava o espinor com 0, spin up, 0, 1, spin down. Aqui a gente pode botar esse vetor, spin 1, aqui a projeção do spin é 0, aqui a projeção do spin é menos 1. Então, adotar essa, sabendo que esse então é o estado do spin no referencial de repouso. Não é a matriz de spin, é o vetor, né? Agora, quem são os geradores de spin? A gente sabe que os geradores são, na verdade, né, a representação vetorial é isso aqui. Nós temos geradores, né, os geradores do grupo de Lorentz que são os operadores do spin. Na representação, na nossa representação vetorial, que é a matriz sigma mini, assim, alfa beta, embaixo, alfa beta. Isso aqui para nós, sabe? Vamos colocar assim. Então, menos i, que é delta de alfa mi, delta de mi beta. Menos delta de mi alfa interna, delta de alfa i. Então esses são os geradores do grupo de Lorentz. Agora, os spins, né? Os geradores de spin, quem satisfaz a aula, vou pegar agora esses objetos aqui, vou pegar só a parte espacial, só o sigma e j espacial, vou pegar só o setor espacial, sigma e j kappa L. Isso aqui é para nós, menos I. Então, delta de kappa I. Eta de JL. Certo? Então, eta de JL. Mas o eta de JL, a nossa métrica é mais, menos. É menos o delta de crônico. Então, aqui vai ficar mais I e aqui vai ficar um delta de JL. Quando eu lembro desse método também, alfa beta, de alfa e beta, deveria ser de beta. Só que, se eu trocar o alfa com beta, quer dizer, você vai ficar beta, então só se a pessoa trocar a beta mi, né? mas a trocação de Se eu não troquei alguma coisa. coisa. Não, só uma pergunta, só discutir isso aqui. Esse aqui é antes minizinho, né? Em alfa beta. Desculpa, na forma quadridimensional, não. Porque a matriz, os bustes, né? Dentro dos bustes, essa é uma parte, se você pegar o gerador do grupo de Lorentz, é 0, aí aqui você vai ter A, B, C, aí aqui a gente tem A, B, C, e na parte espacial a gente tem um 0, vamos dizer assim, θ, Si, aí aqui menos θ, 0, zeta. Aí menos si, menos zeta, zero. Aqui é o setor, aquele é antissimétrico no setor espacial. No setor global, essa parte aqui, essa daqui é 1, né? Então ela não tem uma assimetria em alfa beta, certo? A matriz ela é antissimétrica no setor espacial, mas é simétrica no setor espaço.
Os geradores são 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, tudo 0. Depois o outro gerador do bucho é 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, tudo 0. Só no setor espacial que a matriz fica assim. Aí é o SO3. Aí realmente é uma matriz ortogonal com geradores, tem que ser assim. Então vamos lá, porque a gente está usando a seguinte normalização, só para lembrar vocês, é a transformação de Lorentz de um vetor, é isso aqui, tá? Mi, né? É exponencial de I sobre 2, vou colocar assim, ômega capa lambda, sigma lambda, W. Isso aqui é a transformação de Lorentz padrão do espaço-tempo. Agora, para que isso aqui me dá W' infinitesimalmente, isso aqui vai ser W infinitesimalmente, né? Mais I sobre 2, porque isso aqui mais ômega I W. Isso aqui é a versão infinitesimal. Então, para que isso aqui me dê isso em primeira ordem em ômega, é preciso que esse sigma aqui, né, vai ser, potente alta vai ser menos I, que é o menos I que dá 1, então não precisa que se esse ômega ele satisfizer essa relação aqui, o I com menos I dá 1, aí o primeiro termo dá ômega e capa vira I, é bom, vai ficar o capa vai ficar capa mi, vai produzir o mi, então vai dar exatamente isso aqui, então aquela expressão aqui. Então, outra coisa que está garantida aqui, né, Pedro, é a simetria dos índices, não dos índices de elementos. Pedro, eu vou voltar. Então, nós temos isso aqui, sigma e J, capa L, então ficou menos I, então tem esse menos I aqui, então esse delta aqui é delta, esse cara aqui ficou menos, que é o eta J. Eu vou produzir esse eta aqui, I beta, J, mas aí no setor espacial, a métrica é com um sinal menos, cara, é mais, menos. Aí esse termo aqui, menos. Ó, capa I é exatamente, eta JL. Só que a métrica nossa ela é mais, menos. Então no setor espacial, o eta JL é menos o delta de cromo. Então o sinal menos, né? A nossa métrica é mais, menos. Então no setor, o que nós temos é isso, né? Eta 00 mais 1 e eta IJ é 0 se o I for diferente de J e é menos 1 se o I for igual a J. Agora dá menos o delta de cromo. Essa coisa espacial, tá? Então aqui temos o sinal menos, vou botar aqui no final, vou botar um mais aqui. E aqui esse menos vem para cá mais. E aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui vai ficar liberto, vai ficar menos o delta, né? É a pontinha, então você vai ficar menos. Como aqui? O ponto sinal está relativo aqui é menos. Aqui vai ficar mais delta, então delta e L, e aí delta de J. Aí não precisa desses delta aqui, são todos em cima e embaixo, o capa e J. O delta de cromo do setor espacial também se eu achar aí. Então ficou assim, né? Então ficou menos I, vamos botar aqui. Então vamos ver agora só um pouquinho. Então a gente está pegando os geradores do grupo de Lorentz, a representação quadrivetorial, na representação que a gente chama de meio-meio, né? E pegando só a parte espacial, a redução de matriz. Então, a gente está nessa representação do grupo de Lorentz, a representação meio-meio. A representação a qual pertence o sigma. Estamos olhando só o gerador. Então vamos lá, vou pegar quem é o sigma 1, 2. Então a gente pode pensar aqui o seguinte, né? Vamos olhar, sigma 1, 2. Então tem menos I,
aí agora dá uma olhadinha aqui. Então, vou pegar 1, 2, o IJ é 1, 2. Então, o KL só vai poder também ser 1, 2. Porque se isso aqui está fixo 2, isso aqui está fixo 1, 2, o K e o L nunca vão poder ser 3. Então, nessa base, nesse 1, 2 aqui, então se eu pegar o 1, 1 vai dar 0, claro, né? Então, se eu pegar agora o elemento linha 1, coluna 2, né? Vai ser esse aqui. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Então, esse carinha aqui vai ficar 1, 2. Então, vai ficar 1, 1. 2 vai ficar 0. Linha 1, 0. 1, 0, 0. 0, 0, 0. Certo? Tá legal, vamos fazer de novo. Vamos botar. Vamos pegar agora o sigma 2, sigma 2, 3. Então, se eu pegar o sigma 2, 3, vai ser a mesma coisa. Só vou poder ter elementos na linha 2 com a linha 1 toda zero, porque não vai ter como os deltas saturarem. E aí, se eu pegar 2, 3, né? Eu tenho 2, 3, vou pegar linha 2 coluna 3, vai ser menos 1. 0, 0, menos 1, 0, 1. Então, você está vendo, né, Pedro? As matrizes estão saindo automaticamente. O sigma, então isso aqui é uma rotação em torno do eixo dos eixos, ou seja, uma rotação no plano XY, né? Que é uma rotação no plano em torno do eixo do X, uma rotação no plano YZ, e depois 3, 1 com a rotação no plano ZX, né? Então, de novo aqui. Então, aqui a segunda linha vai ser toda zero. E aí, vai ter o contrário, né? Eu vou ter na linha 3, coluna 1. Então, eu vou ter aqui 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Se eu pegar sigma 3, né? 1, 3, né? Eu vou ter delta de 3, 3, delta de 1, 1. Então, vai ser esse termo aqui que vai dominar. Esse dá 1 aqui embaixo, menos 1. Certo? Ou então, nós temos essas três matrizes aí, e a gente pode observar, então, que essas três matrizes, elas podem ser colocadas, né, dessa forma assim, sigma. Posso pegar essa, então, eu tenho essas, posso chamar essas matrizes aqui. Ou seja, essa matriz aqui é uma rotação em torno do eixo dos 6. Então, eu faço assim, uso a dualidade, né? Eu vou dizer o seguinte, eu tiro sigma e j é epsilon e j kappa s kappa. Então, sigma 1, 2 vai ser, chamar essa matriz aqui de S3. Ou seja, uma rotação no plano XY, uma rotação no plano do eixo Y. Essa aqui, 2, 3, é uma rotação no plano YZ, é uma rotação no plano do eixo do X. Usando essa dualidade, essa correspondência assim. E aqui uma rotação no plano CX, é uma rotação em torno do eixo do Y. Então a gente vê que essa matriz aqui, ó, só tem elemento 2, essa aqui só tem elemento 2, 3, e essa aqui só tem elemento 2. Então, a gente tem essa relação aqui. A matriz é assim, elemento JK vai ser menos I. Então, se eu pegar, por exemplo, a matriz S1, que é essa aqui, ela vai ter elemento 2, 3, né? Então, ela vai ter aqui S1, 2, 3. Então, ela vai ter menos I, vai ser I. Epsilon e J. Certo? Se eu pegar, por exemplo, a linha 1, a matriz é assim. Tudo que for linha 1, coluna 1 vai dar 0 por causa do S. Então, eu posso ter 1 aqui. Então, o único jeito é ter 2, 3 e 3, 2. Então, S1, 2, 3. É esse cara aqui, que é 1, é I. E o S1, 3, 2 é esse cara aqui. Então, essas matrizes aqui, elas estão obedecendo a essa
certo? Nós teríamos esses elementos de matriz aqui. Então isso aqui, essas matrizes aqui, é que satisfazem para nós a álgebra de spin. Então daqui a gente tira o SI, SJ, LI, essa aqui. Então o que a gente vê é que os geradores do grupo de Lorentz, a gente pega o setor espacial dos geradores do grupo de Lorentz, a gente tem justamente as matrizes que formam a álgebra do spin 1, né, que dão a representação do spin 1, a representação tridimensional do spin 1. Então essas matrizes aqui, né? Então se eu estou na representação meio-meio, eu vou ver o spin não relativista, quer dizer, o spin conectado ao SO3, o spin de SO3 mesmo, são esses três geradores aqui no setor espacial. Só para relembrar isso. Bom, então vamos agora ver o que a gente concluiu. Qual é essa? É a matriz, né? O gerador. Foi dele do ciclo. Não, é a mesma coisa, é uma relação de dualidade. Quer dizer, quando eu tenho esse objeto que é antissimétrico em J, eu identifico ele como sendo epsilon em JK. Eu só estou renomeando a matriz dizendo o seguinte: essa matriz aqui, ela faz uma rotação no plano X, no plano Y, no plano X e XJ. Uma rotação no plano X e XJ é equivalente a uma rotação em torno do eixo X. Eu só estou fazendo, aqui eu denoto a transformação pela rotação do plano. Oi? Só uma dualidade, só renomear. Aqui eu denoto o gerador pelo eixo em torno do qual acontece a rotação. E aqui é o mesmo gerador, só dizendo, se eu faço uma rotação em torno do eixo X, é porque na verdade eu fiz uma rotação em torno do XY. Aqui eu indico o plano onde houve a rotação. Equivalentemente, eu posso dizer que o eixo ortogonal ao plano onde eu fiz a rotação. Ou seja, eu posso fazer uma rotação em torno do eixo dos eixos. Uma rotação no plano XY. Se eu agora faço uma rotação em torno do eixo do X, eu estou rodando no plano YZ. Se eu faço uma rotação em torno do eixo dos Y, eu estou rodando no plano XY. Certo? Poder falar em spin. Isso. Você quer falar em spin, os geradores, as matrizes, né, correspondem aos geradores da álgebra de SO2 ou de SO3 na representação de spin 1, são essas três, mas podem ser essas três e não essas três. Só que essa relação aqui ela é direta, é exatamente a álgebra de SO2. Aqui ela não é tão direta. Se você pegar as relações de comutação se você pegar a matriz sigma e J, e fizer o computador com a matriz sigma KL, você vai ter aqui I, aí vou ter delta de L, delta é sigma de JK, aí delta de JK, sigma de L, menos delta de K, sigma de JL. Vou só escrever isso para chamar a atenção do que você está falando. Menos o delta de JL, sigma de JL, sigma de K. Então, essa relação, esse conjunto de relações de comunicação é exatamente o mesmo desse. Só que aqui fica na forma padrão que a gente coloca o SO2. Né? Essa álgebra de spin. LJ e SJK, LH. Só uma cortada igual a 1. Essas relações de computação ali são as mesmas que essa, mas aqui não fica óbvio. Você olhando para isso aqui, você não vê assim. Depois que você sabe tudo bem, mas você olhando para isso, você não reconhece a álgebra de SO2. Mas ela está ali. Você passar daqui para cá, é simplesmente fazer essa redefinição. Se você aqui chama esse cara aqui de epsilon IJK, sigma JK. E esse cara se chama de epsilon JNN sigma NN sobre 2. Substitui e chama esse cara aqui de epsilon kappa PQ, sigma PQ.
Se você colocar o inverso dessa definição aqui, né? Se você colocar esse S em torno em termos do sigma, ou vice-versa. Se você chega aqui, coloca que isso aqui é epsilon e j kappa S, deixa eu capa, né? Então é epsilon e j n s n. E aqui você coloca que isso aqui é epsilon kappa l n s n. E aí faz. Tem isso aqui, vezes isso, colocando isso aqui, você aumentar e colocando esses epsilons aqui, vezes os S, você vai fechar exatamente a cronologia. Você vai usar aqui epsilon e j n vezes epsilon kappa l n, você expressa em termos dos derivativos também, e aí você vai como ele vai direto, não? Isso. Dá direto a álgebra do spin para você. E ele seria, na verdade, o spin? Ele é o gerador do spin. Daqui para frente, o spin e ele não consigo. É mais oportuno chamar ele. Ele te dá, vamos dizer, é a representação canônica do spin. Todos os dois são spin. Mas esse aqui, vamos dizer, é o spin na forma canônica, como a gente está acostumado a ver no S2, certo? Legal? Então, só para chamar a atenção de vocês, aonde é que a gente vai buscar o spin? A gente vai buscar o spin, no caso vetorial, nas matrizes de Pauli, né? Porque no caso fermiônico, na matriz sigma, tridimensional, porque no caso do Dirac, né? No caso do Fermi, aonde é que a gente vai buscar a álgebra de spin nas matrizes gama? Os comutadores das matrizes gama formam sigmas, que são geradores de spin. Aí aparece automaticamente, tudo fica em função das matrizes de Pauli. Então a gente traz as matrizes de Pauli, elas vão. Por isso que o Dirac escolheu aquela representação. Na verdade, quando a gente usa, por que é a representação do Dirac, a representação de K, a representação de Neural? Dirac escolheu aquela representação das matrizes gama, que a gente chama de representação do Dirac, que é gama zero, né? Igual a identidade, 0, 0 menos identidade. E as matrizes gama, como sendo 0, sigma, menos sigma, 0. Ele escolheu essa representação, porque essa representação ele deixa bem claro que o papel desse objeto aqui, na hora que você vai analisar o spin das funções de onda do elevado ou do coseno. Na representação de Majorana, na representação de vários, isso não fica muito claro. Então, você já vai trazendo aqui o que é o spin não relativista. A mesma coisa que a gente vai querer fazer agora no caso do spin. A gente quer saber aonde é que vai estar, aonde é que eu vou ler o spin, né? Quando eu olhar a função de onda, né? Onde é que eu vou ler o spin? Nesses geradores aqui, no setor espacial, né? Em sigma mínimo. Vou dar só um exemplo rapidinho para ficar mais claro. Então a gente já localizou. Vamos apagar isso aqui. Bom, mas é o seguinte. Então nós já tínhamos visto que o referencial de repouso, vou colocar. Então, deixa eu falar de semi, né? Nosso vetor, né? O nosso quadro vetor, a função de onda, né? No referencial de repouso, então tem essa forma. Ela é zero, e aqui um certo vetor S que vai estabelecer como a gente viu. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 estados de spin, no referencial de repouso. E nós tínhamos visto também que ao passar por fazer o boost, vão agora pegar o 101 e não no referencial de repouso, mas no referencial do laboratório. No referencial do laboratório ele vai ter essa forma, vai ser Z0 tio e aqui vai ser um Z tio. Então, no referencial do laboratório, então, a relação que a gente tem é justamente essa que tinha que tirar. Z0 tio é 1 sobre a energia, momento, escalar. Então, isso aqui é a forma da função de onda, né, no referencial do laboratório. Se eu estou no referencial de repouso, P é 0, Z2 é 0. No referencial de repouso, né, esse caso aqui é um caso particular desse. E no referencial do laboratório, onde a partícula está se movendo com o spin 1, ela tem a função de onda completa, com todas as componentes, mas sabendo que a componente temporal é de ordem V sobre C,
melhor em ver a componente espacial. Isso. Então isso aqui seria, esse aqui é o spin zero, que é a parte escalar, do ponto de vista do SO3, isso aqui é o spin zero, e isso aqui é o spin 1, entendeu? Isso aqui seria o boost daquele S, desse S. Espaço-tempo, Seria através da variação velótica sobre o aspecto sincero. Velótica técnica? Não do espaço-tempo, mas muito Acho que é muito sincero, sério. Então, por exemplo, naquela coisa ali, você fala de dizer o tempo se conectar com o espaço. Aquele não teria também para fazer uma relação com muito zero, quantidade entrelaçada. Exatamente, toda a discussão da covariância está aí. Os spin zero, os spin 1, para você descrever do ponto de vista relativístico um objeto que tem spin 1, você precisa do spin zero, que é uma componente zero, a componente temporal. Então, do ponto de vista da por quê? Porque esses spin zero que a gente fala são os spin de SO3, não os spin de SO3. Então, agora o que você está fazendo? Você está olhando as representações de SO3 do ponto de vista de SO3. Então, por exemplo, essa representação aqui, que é meio, essa aqui é uma representação irredutível de SO3. Tá? Então, essa representação aqui, ela é uma representação irredutível de SO3. Aí você se pergunta, essa representação de SO3, como que ela se decompõe do ponto de vista do SO3. SO3 é um subgrupo de SO3, são só as rotações. Eu estou excluindo os boosts, estou fazendo só as rotações. Então, esse aqui é um subgrupo. Então, se eu pegar essa representação que é do grupo todo, eu posso expressar essa representação em termos de representações de um subgrupo. Uma álgebra aqui, um grupo aqui, se eu tenho um grupo G e tenho um subgrupo H de G, então, se eu pegar uma representação irredutível de G, eu posso sempre quebrar essa representação irredutível de G como uma soma direta de algumas representações irredutíveis de H. Isso aí é de teoria de grupo. Tem um grupo maior, tem as representações desse grupo grande. Agora, as representações desse grupo grande, elas podem conter várias representações do subgrupo. Está acontecendo aqui. Então, essa representação aqui é de Lorentz, é SO3. Agora eu quero, então, quem está aqui? Quem está aqui é um quadro vetor, é o Zemi. Esse Zemi, ele tem uma componente temporal, uma componente espacial. Do ponto de vista das rotações espaciais, quando eu faço rotações só no setor espacial, excluo os boosts, esse cara fica intocado. E esse cara aqui é que se modifica se eu fizer transformações dos eixos coordenados. Então, esse cara aqui é o spin zero, esse cara aqui é o spin 1. Então, é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a representação meio do grupo de Lorentz, ela se decompõe numa representação escalar do grupo SO3 mais uma representação vetorial do grupo SO3. É isso que a gente está dizendo. Então, a gente está decompondo aquilo que a gente tinha falado. A gente pega uma representação irredutível do grupo G e expressa essa representação irredutível como uma soma direta de representações irredutíveis do subgrupo H. Nesse caso, o subgrupo de SO3 é o grupo de rotações. Então, esse aqui é o que a gente designa, é o spin no sentido não relativista, é o spin no sentido da mecânica quântica ordinária, e esse aqui seria o spin do ponto de vista relativista, certo? Aí eu vou ver mais. Para mais, seria o tempo e o espaço dos grupos independentes. Isso. Era 0 e 1. Exatamente. E independente disso, uma soma direta, são dois espaços independentes. Agora, quando chegar mais, você faz entrelaço. Então, daí a pergunta que vem. Quando você entrelaça esses dois, você ganha isso. Então, quer dizer, a pergunta que vem para Einstein, você diria que o spin 1
espinho zero, está dando muito. Isso. Então, significaria que você. Isso, então, só para chegar no que você está falando, vamos acompanhar o que você está dizendo. Então, para Einstein, se eu estou no referencial de repouso, eu consigo, por uma escolha de referencial, matar o spin zero e ficar só com o spin 1. Se eu vou para o referencial de repouso, esse grau de liberdade de spin zero morreu, só tenho esse. Agora, entra Einstein de novo. Quando eu faço uma transformação de Lorentz, eu boto essa partícula, vou olhar essa partícula, não no referencial de repouso. O Felipe que está no laboratório vai ver essa partícula. Eu que sou essa partícula, eu matei a minha parte temporal, eu só estou vendo o meu S. Eu estou com o spin para cima. Agora o Felipe que está me vendo, eu estou andando. O Felipe que está me vendo, eu recupero a componente zero. Então, quando a partícula está em movimento, aí Einstein entra em ação. O spin zero e o spin 1 estão entrelaçados. Na verdade, você mostra que o spin zero nem é um grau de liberdade independente. O spin zero, que é a componente temporal, ela na verdade é completamente expressa em função do movimento e da parte temporal-espacial. O spin 1, você vê que toda a física só pode dar no spin 1. E esse cara aqui é a função desse. Então é exatamente o que você falou. Mas agora para mim aí que vem a pergunta. Você falou bem, você está com o spin zero e o spin 1 entrelaçados. Você só desentrelaça. Então quando você desentrelaça, é porque você fez uma escolha de referencial. O referencial do observador da partícula de repouso, você só tem spin 1. Então você desacoplou o spin zero porque você zerou. Você vai no referencial de repouso, zerou o zero. Mas agora, por efeito de movimento, você como quem sabe o grupo de Lorentz, né? Eletromagnetismo, campo E e campo B. Então, se a carga está em repouso, eu estou no referencial de repouso da carga, eu vejo só o campo eletrostático. Aí, se a carga está em movimento, eu vou ver, além do campo elétrico, eu vou ver um campo magnético, que é efeito do movimento. Então, são dois spins 1 que se entrelaçam. Quando eu pego a representação Fmi, né? Essa representação, esse Fmi, ele pertence a essa representação, 0 mais 0, 1. Então, esse Fmi está aqui. Aí, se você for olhar, quem são os componentes do Fmi? São o campo elétrico, que é o componente F0i, que é um vetor, é spin 1. E o campo magnético, que são os componentes IJ, que é o campo magnético, que também é um spin 1. Então, se eu estou no referencial de repouso da carga, eu não vejo isso aqui. Eu aniquilo esse spin, eu só tenho esse spin 1, que é o campo elétrico. Agora, se a carga está em movimento, se eu estou no laboratório vendo a carga passar, eu vou gerar um campo magnético. Aí todo mundo já fez esse cálculo lá, das transformações de Lorentz, esse campo magnético de ordem V sobre C, o campo elétrico. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando você coloca em movimento, né, partícula, aquilo que era zero ressuscita, mas de ordem V sobre C daquilo que não era zero, no referencial de repouso. Acontece a mesma coisa aqui. O referencial de repouso eu só tenho o campo elétrico. Quando eu boto a carga em movimento, eu vou ver um campo magnético. Aquilo que vai aparecer como efeito do movimento vem também de ordem V sobre C daquilo que dominava no caso do repouso. Então aí agora eu estou entrelaçando os dois spins. Desse spin 1 apareceu por causa desse. Então aqui eu tenho um entrelaçamento de dois spins 1, por efeito do movimento. E um spin 1 foi selecionado como efeito da escolha do referencial de repouso. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de mexer com dois spins 1, eu estou mexendo com o spin 0, que é um escalar, segundo SO3, e o spin 1. Então, com o efeito de repouso, de escolha de referencial, eu acabei com o spin 0 e fiquei com o spin 1. Como efeito do movimento, eu recupero o spin 0, que eu zerei do referencial de repouso, mas ele aparece de ordem V sobre C. Tá? É isso que está acontecendo. Então, isso que Einstein faz, tá certo? Eu tenho um foco, talvez eu teria aqui. Mas aí o foco não pode ir para o referencial de repouso. Aí o foco já é uma outra questão, que aí é a simetria de lente. Quem faz o trabalho para você é a simetria de lente. Você conseguiu a pergunta do você teve uma partida spin 1 e um foco spin 1, você tem que ter uma contrapartida spin 0. Certo, tem. Você tem que ter uma equilíbrio de simetria.
Por exemplo, exatamente. Então, por exemplo, vamos lembrar do nosso curso de eletrodinâmica. O que acontece no caso do fóton? No caso do fóton, você não pode ir para o referencial de repouso. Né? Então, como é que fica a questão do spin zero e do spin 1? A gente sabe, lá no caso do fóton, você tem o amim, né? Na verdade, esse amim está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. Então, esse amim contém o spin zero, que é a componente A zero, e contém o spin 1, que é a componente A vetorial, que é o potencial vetor magnético. Então, isso aqui é o amim. Tá lá. Agora, você não pode ir para o referencial de repouso para escolher um ou outro. Mas você tem uma coisa que substitui a mudança de referencial, que é a simetria de gauge. Você pode escolher o gauge, né? Você vai escolher a transformação, quando você diz que você associa a esse campo essa simetria, você então vai escolher, no fundo, um referencial do espaço, né, dos campos, um referencial de gauge, vamos colocar assim, onde teria μ igual a zero. Você marca isso aqui. Então, se você olhar lá no Lagrangiano de Einstein, de Maxwell, você tem F'μ. F'μ só contém a parte do spin 1. Então, aqui no Lagrangiano de Maxwell, ele seleciona só o spin 1. Mas na hora de tirar a função de Green, a gente viu que eu preciso recuperar o spin zero para poder fazer a inversão, tirar a função de Green. E aí eu introduzo o gauge fixo. E quando você introduz o gauge fixo, você introduz 1 sobre 2 alfa dmi ao quadrado, você está introduzindo o spin zero que faltou. Quer dizer, aqui, né, por escolha de referencial de gauge, você mata o spin zero e fica com o spin 1. Mas agora, para você poder ter acesso às funções de Green, você tem que recuperar o spin zero. E nem aconteceu aqui, só que aqui você zerou o spin por escolha de referencial. Aqui você zerou um spin por escolha de gauge. Você diria que no caso do fóton, seria um caso único. Na verdade, qualquer partícula, segundo Einstein, né, você vai ter que 1, você vai ter que 1 com spin zero. Tem supersimetria. A simetria liga aquelas coisas. Isso, a simetria de Lorentz liga essas coisas. E saiu adiante isso. Na verdade, ó, o que a gente está vendo é o seguinte: se você pegar a representação JK do grupo de Lorentz, S1 3, a gente já sabe os cursos. Isso aqui eu vou escrever como uma soma que vai desde J menos K módulo até J mais K de representações I de S1 3. Assim que vai de até aqui. Então, vou somar essas representações são de S1 3. Por exemplo, se eu pegar a representação meio 2, então isso aqui, 2 menos meio, dá 3 meios. Então, porque, vamos pegar uma coisa mesmo, vamos pegar aqui uma representação meio 3, por exemplo. Então, 3 menos meios dá 5 meios. 3 mais meios, né, dá 7 meios. Dá 7 meios. É isso aqui. Ele duas representações. Eu teria a representação 5 meios e a representação 7 meios. Então, sempre, quer dizer, o grupo de Lorentz, ele vai te obrigar, se você quiser descrever um spin, você sempre vai ter que ter um spin companheiro, do S1 3, sempre, por causa dessa relação. Você vai, a não ser que você tenha representações mais baixas. Se você tiver meio, zero, por exemplo, no caso dos espinhos do F, você vai ter um objeto só tem meio. Meio menos zero, meio mais zero, só tem uma representação. São as representações fundamentais, são as representações chamadas de fundamentais, que são as representações puras. Né? Mas as representações que não são fundamentais, elas acabam tendo sempre uma mistura. A própria representação do fóton, a representação meio-meio, ela não é fundamental por isso, porque meio menos meio dá zero. Meio com meio dá 1. Então você tem duas representações mais de S1 3 dentro dela. Certo? Então é nesse sentido que o grupo de Lorentz faz um pouco que faz a supersimetria. Só que a supersimetria mistura férmio com bóson. E o grupo de Lorentz mistura férmio com férmio ou bóson com bóson. Spin zero com spin 1 ou spin semi-inteiro com spin semi-inteiro. O grupo de Lorentz não mistura bóson com férmio.
nesse caso é meio patológico, né? Porque você tem no caso espacial do Z, você exclui certinho a componente temporal. Isso. Só que no caso do foco você não exclui, você exclui a componente temporal no espaço de no espaço-tempo. Mas você pode ter. Mas você pode também. Porque isso aqui é um gauge. Na verdade, o gauge, né, se você pegar a partícula ali, o gauge mais limpo que você tem é o gauge de Coulomb. A zero igual a zero. Divergência de A igual a zero. Então aqui você tem uma coisa genuína de SO3. Cancela realmente a zero. Certo? Não cancelei com uma mudança de referência. Cancelei uma transformação de rede. Porque eu não posso colocar essa partícula no bolo. Tanto eletromagnético no primeiro, isso. Isso no supersimetria tem ferro em volta do companheiro. A supersimetria é uma extensão direta. Vocês veem que quando a gente fala supersimetria, ela está dentro do grupo de Lore. Só que o grupo de Lore, ela está no espaço. Só que em vez de ela misturar bóson com bóson ou ferro com ferro, ela consegue misturar bóson com ferro. Mas ela está fazendo o mesmo papel. Mas a questão dele, tem o supersimetria, ele é claro, tem uma parte patina, ela está muito estrutura. E nessas coisas fica um pouco vago. Quer dizer, se eu estou com dados, eu tenho bloco, eu posso permitir, tem dados, e onde é que está o que gera o dado? Só aparece o editorial. O modelo padrão só aparece o editorial. Você pode ter uma parte para tudo coisa. Naturalmente, a teoria, você está usando a variante da luz, você tem que saber quando tem isso que é tudo. Agora mais experiência. E você depois não explica dessa companhia, etc. E eu dizer, a mim, tem uma coisa, essa coisa voltando essa coisa elétrica, para mim nunca me convence a não existência de um fóton escalar. Eu entendo que a gente está falando, na teoria. Estou falando que em outras situações pode parecer fóton escalar, e o fóton escalar deveria ser um portador da eletromagnetismo. Entendeu? Eu estou falando isso porque já que o fóton, o eletromagnetismo, o que é? Tem invariância da luz. Você está fazendo isso aqui, já não tem invariância da luz. Então, a invariância da luz que dá esses companheiros. Depois eu tenho algum motivo matou mas naturalmente não é essa a verdade. Certo? Não, está certo. A questão é, se você consegue escrever um bom modelo que dê representatividade, que dê características físicas, né, consistentes aos setores que quiser. Você pode fazer isso. Tá? É que o eletromagnetismo é uma teoria muito minimalista, nesse sentido. Ela pega só os momentos. Você pergunta, essa discussão do parafóton, você está entrando nisso, né? No fundo, o parafóton é uma extensão do eletromagnetismo, no sentido agora de você poder ter também um setor de spin zero na interação eletromagnética. Pode? É uma visão. Tem todos esses modelos chamados parafótons aí, você introduz um escalar acoplado com o campo eletromagnético. Mas só que ele já, quer dizer, esse objeto, você pode entrar com um áxion, por exemplo, eletrodinâmica axiônica. Você já entra com um áxion, que é um escalar, que está associado à conversão eletromagnética. É uma maneira que você está encontrando de trazer um portador escalar pelo eletromagnetismo. Agora, você não precisa fazer isso, você pode fazer, por exemplo, nessa formulação estendida que você usa. Você pode trazer um objeto de spin zero para poder fazer a mediação eletromagnética de uma outra maneira, por exemplo, introduzindo mais uma família de potenciais, pode ser isso. E tem várias maneiras de você fazer isso. A questão é que a gente sempre, como a gente tem discutido, a gente está sempre com um eletromagnetismo muito canônico, mas se a gente começar a introduzir extensões do eletromagnetismo, você começa a encontrar modos de trazer os setores de zero.
eu estou colocando, a geração da gente foi muito colocada com essa coisa da autonomia. Sei. Tudo bem, é uma consequência da intervenção da luz. Depois foi muito colocado o RE nessa aí. Agora, por exemplo, essa coisa do espírito, essa coisa do movimento do espírito diferente, ela tem uma obrigação tanto depois do paradoxo higiênico. Sei. Quer dizer, você tem que ver, aqui falando do espírito, e os espíritos não existem independentemente. Pois é, o speed é só 3, a relatividade mistura isso. Da mesma forma que a relatividade mistura a emaranha, né? Copa, tempo, x, tempo com espaço, ela vai, nesse momento, ela está misturando diferentes espíritos. Os espíritos que a gente está de SO3, porque SO3 é um subgrupo. Então, SO3 entrando como subgrupo do grupo de Lorentz, automaticamente as transformações de Lorentz vão relacionar diferentes tipos que a gente falou em agora. É natural isso na relatividade, é natural. É natural. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu tinha deixado a tarefa, né, que você deve ter feito, que era a expansão. Vamos pegar, por exemplo, então, o campo vetorial real massivo e vamos expandir ele naquela base. Então, expandir na base, nós vimos na aula passada, a base do momento, né? Os graus de liberdade são esses coeficientes aqui, né, na expansão da base. Os ciais, os epsilon lá, né, como nós tínhamos visto na aula passada, e nós escolhemos essa. Eu tenho um quadro vetor, o quadro vetor tem que ser expandido numa base de 4 vetores linearmente independentes, não necessariamente uma base ortonormal. Então, PMI, nós tínhamos escolhido, é o próprio momento, né, o P0 e o P. O P barrado carrega o mesmo momento, eu preciso fixar um momento no espaço. Então, eu quero P0 menos P, e depois os epsilon, né? O epsilon 1 e o epsilon 2, aqui escolhido dessa forma, 0, epsilon A. De uma maneira que escalar epsilon A é 0 e epsilon A escalar epsilon B, esses dois vetores são ortogonais, né? Então eu formo um trielo P, epsilon 1, epsilon 2, então delta de AB. E daí a nossa relação é na hora nós temos visto epsilon e A, epsilon B e vamos fazer, né, quando fizer esse produto aqui é quadra vetorial, isso aqui é 0 com 0 dá 0, mas essa parte vem por sinal menos. Então, do ponto de vista, né, da métrica quadra dimensional, quer dizer, epsilon A min, epsilon B min menos delta de AB. Dentro do setor espacial, esses dois vetores aqui são normalizados. É só para lembrar as propriedades da nossa base. Então, nós expandimos o quadro vetor nessa base. Agora, a relação que nós temos é essa aqui. P0, então a gente tem aqui PI, ZI, igual a 0. Nossa equação, né, é a condição subsidiária. Vocês podem fazer o seguinte, pegamos aquela equação, nós temos a equação de campo, que é T2, né, menos M2, Z de I, igual a 0. Então essa equação não resolve nada. Agora essa equação aqui, está nos dizendo, se eu aplicar esse Você coloca a mão. Oi? Essa aqui vem da condição de subsidiária. Aplico, né, a derivada da equação de próprio ganho, né, ganho a condição subsidiária. Então, quando eu colocar aquilo ali lá, vai ficar A, P2. Vou substituir isso aqui e ali. Então, vai ficar PI, PI. Então, vai ficar A, PI, PI, que é N2. Mais B, PI, que é barrado Mi. E depois, esse PI aqui, ele é ortogonal a esses dois vetores aqui. Epsilon é isso aqui. Epsilon é o PI, né? Epsilon A I é igual a 0. Né? Multiplicando esse vetor aqui por esse aqui, isso aqui dá 0 e isso aqui também dá 0. Então, a parte que tem os vetores de
polarização se cancela. Então eu tenho isso aqui igual a zero. Então a minha equação de campo, a minha equação subsidiária, ela me dá essa condição. Agora, isso aqui então é AN2, isso aqui é PPμ. PPμ não é zero, isso aqui é P0 ao quadrado mais P2. Igual a zero. Então, eu tiro B, por exemplo, eu tiro A em função de B. A igual a menos B barrado sobre N2. Então, quando eu tinha simetria de gauge, esse cara aqui era cancelado pela simetria de gauge. Agora, o que a condição subsidiária me faz? A condição subsidiária me expressa B, A em função de B. E os dois épsilon, os dois Cs ficam independentes, C1 e C2 ficam. Então, tem 3 graus de liberdade. Os graus de liberdade são justamente quantos elementos de base independentes eu vou usar. Esse A aqui acabou ficando em função do B. Então, quem sobra para dar os graus de liberdade independentes desse objeto são o B, C1 e C2. Então, esse campo tem realmente os 3 graus de liberdade físicos dele, descritos pela componente B, pela componente C1 e pela componente C2. No caso de massa nula, a componente A é eliminada pela simetria de gauge. No caso de troca, a componente A é eliminada pela condição subsidiária, tá certo? Era para a gente ter, assim, ver de uma outra maneira, poder olhar mais internamente, né, o campo, na hora de ver os graus de liberdade. Isso a gente pode fazer para qualquer campo. Se vocês quiserem, quem quiser fazer esse exercício do gráfico, pode fazer. Pode fazer o seguinte exercício. Então vamos fazer o gráfico, não pode fazer, vamos fazer o gráfico. Se alguém quiser fazer, vamos como tarefa. Então, e aí não linear. Oi? Essa equação não linear. De uma forma não linear. Não linear. Tá, vamos fazer isso. Vou botar 2 tarefas. Vou colocar essa primeira tarefa aqui, vai ser essa aqui. Vou pegar um campo de espinho 2, é um H mini, simétrico. Pensa essa representação aqui. Representação 1. Mini, né? Mini é representação meio zero.